Pensei, se ele gosta tanto, eu também posso gostar. E hoje, quando alguém pergunta, falo sem titubear. Eu fiz uma troca boa para ter mais felicidade. Joguei fora a vergonha e ganhei a liberdade. Esse é um texto de César Obeide, do livro Criança, Poeta, Quadras, Cordéis e Limertines, São Paulo, Editora do Brasil, 2011, página 18 e 19. Titubear, gente, significa falar sem segurança, de forma insegura. Como a tia Rafa falou essa palavra, tá? Que ela é bem chatinha de se pronunciar. Então, titubear é falar sem segurança, tá bom? Então, vamos lá. Na página 39 ainda, tem uma compreensão de texto. Vem um quadro com vários nomes, tá? Coloridos, com vários formatos, tá? E aí vem dizendo assim: a que as palavras do quadro a seguir se referem? Ou seja, essas palavras que estão aí, elas são o quê? Nome de quê? Ok? Segunda questão, que agora vai precisar do caderno, tá bom? No caderno, desenhe e pinte seu nome no formato e na cor que expresse o modo pelo qual você gostaria que as pessoas o lessem. Você vai escrever o seu nome de acordo com a cor que você queria que o seu nome tivesse, o formato que você quisesse que o seu nome tivesse, tá? Que fale muito sobre você, tá bom? Então, você vai escrever no seu caderno do jeito que você achar melhor, tá? E terceira questão, discuta com o professor e com os colegas qual sensação você experimentou ao dar essa forma e cor ao seu nome. Você vai falar. Então, eu gostaria que, se os pais pudessem, deixassem os seus filhos gravar um vídeo falando dessa experiência e jogasse aqui pra gente, tá bom? Para que a gente possa estar papeando, né, com esses meninos lindos. E aí ainda continua uma interpretação de texto. E aí vem a primeira questão: como o poema está organizado? Vocês vão dizer em quantos versos eles estão organizados, tá bom? Segunda, por que o menino acha o nome dele esquisito? Ele fala durante o texto o motivo porque ele não gosta do nome. Então, vocês vão olhar lá, tá? E terceira questão, é possível saber qual é o nome do menino? Em algum momento no texto vocês viram o nome do menino? Ele deu várias dicas, mas em algum momento dá para saber o nome dele? Na página 40, tem uma continuação que fala o seguinte, deixa eu segurar aqui. Para quem ele faz esta pergunta? Como é que pode? Você não acha esquisito? Para quem ele está dirigindo essas perguntas? E quinta questão, assinale o certo de acordo com o texto. Quando o menino encontrou outra criança com o mesmo nome, aí tem duas alternativas. Qual foi a reação dele? Ele se convenceu de que realmente seu nome era feio? Ou ele percebeu que poderia gostar do nome dele? Então, vocês vão marcar um X aí. E em qual das alternativas o menino se enquadra? E aí tem aprendendo um pouco mais, que é o assunto do a e crase. Primeira questão, complete estas frases corretamente com o a normal ou o a com crase. E aí tem 4 letras, A, B, C e D, frases para vocês completarem, se é a com crase ou a sem crase. Quem tem dúvida sobre a com crase ou sem crase, eu vou deixar também um vídeo aqui no YouTube explicando direitinho, tá bom? Segunda questão. Acentue corretamente as palavras e reescreva. A. Você tem o hábito de tomar café? Vovó gosta de chá com torrada e geleia. C. O médico cuidou da saúde do vovô. Então, percebam que todas essas frases estão sem acentuação. Então, vocês aqui vão acentuar onde vocês acham que está correto, tá bom? E aí, agora vem um pouco de gramática, que é a parte que quase ninguém gosta, né? Mas é necessário. Então, nós vamos ver hoje sinais de pontuação. Percebam que durante o texto que nós lemos no poema, nós focamos muito nos nomes, nós focamos muito nas rimas, mas vocês perceberam que lá no texto tinha vários sinais de pontuação? Tinha vários sinais de pontuação e vocês, eu acho que não perceberam. Tá? Então, nós vamos falar sobre esses sinais de pontuação hoje, tá ok? Então, tem os sinais de pontuação, vamos começar pelo hífen. O que seria o hífen? O hífen, gente, é aquele tracinho, eu vou dar um jeito de colocar aqui no vídeo pra vocês. O hífen é aquele tracinho que é usado para separar os elementos das palavras. Como exemplo, as palavras compostas, que no caso são duas palavras que formam uma só, tipo guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva,
tico-tico, bem me quer, pão de ló. Todas essas palavras que são várias palavras, mas que formam apenas uma, elas são chamadas de palavras compostas. E para elas serem divididas, elas precisam do hífen, que é esse tracinho, tá bom? Então, o hífen é utilizado para separar as palavras compostas, como também para separar os verbos dos pronomes. Exemplo, tem até no livro de vocês, digo-lhe, peço-lhe, porque digo, peço, é o verbo, lhe é o pronome. Então, a junção do pronome com o verbo precisa do hífen para separar ali e ao mesmo tempo unir, tá certo? E também para separar as sílabas. Quando nós vamos separar as sílabas nos questionários, ele separa a sílaba, a gente precisa do tracinho. Não é tracinho, na realidade é o hífen. Viu como ele é importante? Então, agora tem as aspas, né? Que é a famosa, que às vezes no nosso dia a dia a gente costuma falar entre aspas. Aspas, né? Então, o que seriam essas aspas? Essas aspas, elas são usadas para destacar alguma citação que a gente queira falar. Então, depoimento de texto jornalístico, nomes de obras literárias, palavras estrangeiras, entre outros. Exemplo, o irmão do amigo disse, aspas, ao contrário, nosso nome é bem bonito. Por que ele abriu essas aspas? Porque ele está contrariando o que o menino estava jogando durante o texto todo, dizendo que o nome dele era feio, ridículo. Então, quando ele vem para destacar que o nome deles não é feio e sim bonito, então ele bota entre aspas, ao contrário. Tá? Então, essas aspas elas servem para destacar alguma coisa. Ou até mesmo destacar uma fala que não é sua, certo? Exemplo, a tia Rafa falou o seguinte, a vírgula é importante, essa frase é minha. E aí você quer falar para outra pessoa, então você precisa usar ela entre aspas, porque ela não lhe pertence, essa frase é de outra pessoa, então isso serve para citar, tá bom? Então, tem um questionário na página 40 e na página 41. Na página 41 também tem um texto, mas ele é enorme, tá? Então, vocês vão ler aí e tem também um conhecendo o texto, que vem a primeira questão. Quem são os personagens do texto? Segundo, por que eles estão discutindo? Percebam que o texto também é todo estruturado, não agora em forma de verso, né, em forma de poema, agora ele vem em forma de prosa, de conversa, mas ele também tem muitos sinais de pontuação que vocês vão poder destacar lá, tá? Então, na página 42, vai vir um pouco... Deixa eu terminar. Pronto. Vem mais sinais de pontuação, tá? Quais são os sinais de pontuação? Ponto final. Para que serve o ponto final, gente? Ponto final é aquele pontinho que a gente sempre coloca no final das frases para indicar que terminou uma oração, terminou uma frase. Não é orar e pedir a Deus. Oração, frase, tá? Então, esse ponto, ele vem para finalizar uma frase, um texto, um conteúdo, né? Ou até mesmo uma fala. A gente tem a mãe dizer, eu não... Tipo, mamães, né? Você não vai e ponto final. Ou seja, quando ela diz ponto final, é porque não tem mais conversa, acabou ali, tá? Então, é para isso que serve o ponto final. Para encerrar, fechar uma frase, um texto, uma fala, ok? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação é aquele pauzinho e um pontinho. Para que ele serve? Ele serve para exclamar. E o que seria exclamar? Exclamar pode ser vários tipos de exclamação. Exclamação de admiração, surpresa, de medo, tristeza. Enfim, quando os pais chegam em casa e dizem, olha só, hoje ninguém vai comer cuscuz com ovo, hoje todo mundo vai comer pizza. Todo mundo faz, eba! Então, quando fala esse eba, tem uma exclamação, porque você exclamou alegria. Ou quando você vai tomar vacina, que a enfermeira aperta aqui e que ela coloca, você faz ai! Quando você fala ai, também tem uma exclamação, você sentiu dor, então você exclamou alguma coisa. Então, todas as vezes que você exclamar, que seja tristeza, surpresa, medo, alegria, tem que ter uma exclamação, tá ok? Ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é aquele que tem a curvinha, né? E depois também tem um pontinho embaixo. Ele serve para fazer, é um sinal que é indicado para perguntas. Quando eu digo o que é, vem esse sinal, tá? Que é a interrogação. Interrogação de interrogar, interrogar, perguntar. Então, esse é o ponto de interrogação e é para isso que ele serve. E aí vem a danada da vírgula, que muita gente se atrapalha com a vírgula, muita gente engole a vírgula,
muita gente esquece da vírgula ou bota muitas vírgulas. Mas a vírgula é usada para separar termos da frase, expressões de chamamento às quais damos o nome do vocativo para separar frases. Exemplo, se não nos colocarem corretamente, vírgula, virá uma confusão como agora. Ou seja, essa vírgula ela vem para separar duas frases, ela também vem para separar elementos. Exemplo, eu fui na padaria e comprei pão, vírgula, queijo, vírgula, manteiga, vírgula, café.